Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje, um pouco mais cedo, às 11 horas da manhã. Comigo no estúdio, Gabriela Pedroso. Conosco aqui também, Fernando Almeida, também repórter do Super FC. Tudo bem, Fernando? Bom, Gabido, bom dia. Vamos falar um pouco sobre o Clássico Mineiro, mas primeiro dessas partidas de Cruzeiro e Boa e Atlético Uberaba. Como você bem disse, Fernando, Cruzeiro e Atlético venceram no fim de semana, né? O Cruzeiro venceu Boa em Varginha no sábado, sendo que o Atlético conseguiu uma vitória ontem diante do Uberaba. Vamos falar primeiro do Cruzeiro. O que você achou da atuação do Cruzeiro nessa vitória por 2-0? Bom, acho que, mais uma vez, o Marcelo Oliveira, para mim, foi o grande destaque. Pelo menos nessa partida, ele vem tendo uma crescente muito boa. O Marcos também teve algumas boas chances, assim, de marcar uma cabeçada que ele errou, mas ele pelo menos ele deu aquela assistência para o gol do Montijo. Acho que, no todo, mostrou essa evolução do Cruzeiro. E para você, Gabriela, o Montijo continua sendo a referência do Cruzeiro, né? Continua, não tem jeito. Ele tem demonstrado em todos os jogos desse Campeonato Mineiro, mesmo nos jogos que ele não balançou as redes, ele tem se mostrado um jogador essencial, né, no esquema tático do time, nas armações das jogadas. E continua, que por um lado eu vejo como um problema que pode ser um problema futuro para o Cruzeiro. Eu acho assim, o time está bem, está mostrando evolução nesse início de temporada, mas uma hora a gente pode perder, o futebol mineiro pode perder o Montijo, e aí, como é que vai fazer? Exatamente. E lembrando que no fim de semana tem um clássico, Cruzeiro e Atlético, todas as atenções do estado vão se voltar para esse jogo. Para você, Gabriela, o Cruzeiro está na mesma condição do Atlético hoje? Porque a gente conversava muito aqui, a gente acreditava que o Atlético estaria um passo à frente do Cruzeiro por ter um time mais pronto, por ter um time já feito em relação à última temporada, né? O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo, evoluiu a cada jogo, passou bem durante esses últimos 8 jogos que ele venceu. Hoje, você acredita que os dois estão em igualdade de condições? Acredito que sim, eu concordo um pouco com o que o Cuca falou, né, após a partida. São dois times que de 20 jogos venceram 19. O Cruzeiro perdeu aquele primeiro jogo para o Guarani, mas depois disso mostrou uma evolução. O Atlético também tem mostrado essa constância, né? Sim. Tem sido um time constante, o desempenho, apesar daqueles probleminhas das finalizações, é um time que tem conseguido manter uma regularidade, né? À toa que os números, né, mostram, venceu todos os jogos. E eu acho que os dois chegam para medir forças mesmo. Acho que é um duelo equilibrado, não tem um que... Pode ser que um aspecto ou outro, um esteja melhor que o outro, mas de uma maneira geral, acho que os dois times estão em pé de igualdade. Eu lembro que no começo da temporada a gente falava que o Atlético poderia estar melhor, assim. Sim. Estaria melhor por ter mantido aquela base lá do começo da temporada e pelo Cruzeiro estar naquela fase de reformulação, muitos contratados, querendo colocar as peças aos poucos. Mas eu acho, depois do andar do campeonato, eu acho que o Cruzeiro evoluiu mais com o Atlético deu uma bagunçada ali, muito pelas ausências de suspensão, de lesionado, que o Cuca teve muito que modificar o time durante. E outra coisa que pode ser fundamental assim, para o Cruzeiro é o fator Montijo, que eu acho que pode desequilibrar bastante a partida. Pois a gente vai falar do Atlético daqui a pouco, mas só pegando um gancho dessa situação do Clássico, a grande diferença que eu acho do Cruzeiro para o Atlético hoje é que o Cruzeiro tem dois caras que aumentam muito o handicap do time, né? Que é o caso do Fábio, que hoje, na minha opinião, é o melhor goleiro do país, e do Montijo, que é o camisa 10 que todo time sonha em ter, né, Fernando e Gabriela? No caso do Atlético, a gente tem alguns bons destaques. O André está com uma regularidade muito bacana. O Guilherme voltou a jogar futebol. A defesa do Atlético com o Hever e com o Leonardo Silva, até mesmo com o Rafael Marques, é uma constante que o time tem hoje. Mas eu acho que esses dois jogadores do Cruzeiro, eles são, na minha opinião, os únicos que podem mudar o resultado da partida. A gente vai voltar agora um pouco para a tabela de classificação e a rodada do Campeonato Mineiro, só para a gente ter uma noção de como os times vão se enfrentar no fim de semana. No dia 28, o América perdeu para o Tupi na Arena do Jacaré por 2-1.
O América de Teoflotone, agora os jogos de sábado. O América de Teoflotone ganhou de 3-2, uma partida sensacional lá em Teoflotone, diante do Nacional, 3-2. O Boa caiu para o Cruzeiro por 2-0 lá em Varginha. Ontem o Uberaba perdeu para o Atlético 3-0, uma goleada do Atlético lá no Triângulo. O Vila Nova teve a façanha de conseguir perder para o Democrata por 2-1, o Democrata ainda lanterna do campeonato. O Guarani empatou com a Caldense em 1-1. Agora a tabela de classificação. O Atlético tem 27 pontos, o Cruzeiro 24. Lembrando que o saldo de gols de um para o outro é de apenas um gol. O América tem 18, está praticamente classificado. O Tupi tem 16. Aí na quinta posição já está a Caldense com 12. Na sexta, o Guarani com 11. O Nacional chega com 10 pontos na sétima posição. O Boa, com 8 pontos, tem a mesma pontuação do Vila Nova. O América de Teoflotone, com 7, está na rabeira, enquanto o Uberaba caiu para o Z4, o Z2, né, no Campeonato Mineiro, com 6 pontos, enquanto o Democrata tem apenas 4 pontos. Fernando, para você explicar mais para o nosso internauta, o que o Cruzeiro precisa fazer para tomar a ponta do Atlético no fim de semana? Bom, não tem muito mistério pelo que dá para ver ali pela tabela, é ganhar e por 2 gols de diferença. 2 gols de diferença, o Cruzeiro toma a liderança do Atlético. Isso, por 2 gols de diferença, obviamente dependendo se for 4-2, o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro passa, se for 4-3 o Cruzeiro passa, mas aí já vai... No critério de gols marcados. A diferença já não vai ser saldo, vai ser os gols marcados. Sim. Então, é básico, é vencer. Entendi. E, Gabriela, para você, o Cruzeiro, então, tem totais condições de chegar no fim de semana e ganhar do Atlético, né? Tem. Assim também como o Atlético tem condições de vencer o Cruzeiro. Acho que dizer aqui um favorito seria muito precipitado, porque as duas equipes estatisticamente têm mostrado um bom desempenho. Os dois times têm uma sequência de vitórias, né, assim, de surpreender, talvez, porque é uma sequência longa. O Cruzeiro são 9 jogos, né, e o Atlético são 10, né, na temporada. Sim, isso, tem a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil. Totalmente. Então, se o Atlético quiser confirmar a liderança, o primeiro lugar é vencer, e o Cruzeiro é vencer. Como o Fernando falou, acho que não tem o que fazer, é vencer. Agora vamos falar um pouco do Atlético. O Atlético teve uma vitória ontem muito boa diante do Uberaba, lá no Triângulo, 3-0. Lembrando que o Danilinho fez um gol que aliviou um pouco a barra dele, né, Gabi? O que você achou do jogo de ontem? Eu achei que o Atlético, mais uma vez, mostrou, né, assim, que o ataque está bem entrosado, né? O Guilherme deixou o gol dele, ajudou ali o Mancini, né, a fazer um bom gol também para ajudar o time. Mais uma vez, eu acho que o Atlético perdeu 2 chances, né, se eu não me engano. Isso, uma com o Guilherme e outra com o André. O André gols, cara a cara. Gols ali. que não podem perder, para variar. Aquela história. Mas foi um bom placar, um placar que garantiu o Atlético voltasse à liderança, né, apesar de ter sido a mesma rodada, né, mas garantiu ao Atlético isso. Então, acho que o time foi bem. Não teve assim uma grande evolução em relação ao último jogo, mas se manteve. É o que eu falei da questão da regularidade. Acho que o time tem se mostrado regular e é isso que tem feito os resultados virem. Eu acho que tem isso. O Atlético, pelo menos, essa regularidade que a Gabi falou bem, o Atlético está mantendo, mas pelo menos não me convence ainda que pode chegar bem no Brasileiro, por exemplo, ou chegar pelo menos nas finais da Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil. Então, acho que tem muito a evoluir ainda. O Scudeiro não atuou, eu queria ver ele novamente com a camisa 10 ali, ou pelo menos, nem que seja como ponta esquerda, para ver se realmente ele pode render aquilo que a gente espera. Então, acho que ainda falta aquele fator fundamental, assim, para o Atlético deslanchar de vez. Ainda não me convence esse time, não. O André, que vinha fazendo, né, muitos gols, já tem uma certa o André foi mal ontem. Sem marcar, então... O gol que o André perdeu foi inacreditável, né? Era ele o goleiro aqui, assim. Inacreditável, ele conseguiu acertar a trave, né? Mas, Gabriela, uma pergunta. Se a gente está falando de favoritismo, Cruzeiro, Atlético, fim de semana, no clássico lá na Arena do Jacaré. Lembrando que a torcida é alvinegra, tá? No fim de semana. Quais são os pontos fortes do Atlético para tentar enfrentar o Cruzeiro? Olha, hoje eu acredito que o Atlético ele tem um meio de campo forte,
principalmente atrás da marcação com o PR e o Leandro Donizete. Eu acho que o meio de campo do Atlético é forte. A defesa, apesar ainda da torcida atleticana ter insegurança com o Renan, a defesa é uma defesa bem postada, talvez a lateral esquerda ele seja o maior problema, mas ainda não comprometeu o time, assim, né? Não foi determinante para o time sofrer gols e sair derrotado, né? A prova disso que o Atlético ainda não perdeu. Talvez o ponto, esses para mim são os pontos fortes. Talvez o ponto fraco, que na minha opinião não é um ponto fraco, é que ainda falta encaixar, é a armação mesmo ali. O Atlético, o Cuca ainda procura esse meia que seria o camisa 10 que o Montijo é no Cruzeiro, por exemplo. Eu acho que o Cuca ainda procura esse jogador de referência no Atlético. Ele até começou testando o Escudeiro no começo, aí viu que o Escudeiro... Não é esse o cara, né? Não é exatamente aquele camisa 10, igual o Montijo mesmo, que arma o jogo, que dá passes decisivos e tudo mais. E tentou o Mancini depois, também não deu certo, tanto que o Mancini está na reserva hoje. O Danilinho poderia ser, tanto que no Tigres, a gente até falou no começo da temporada do Mineiro que o Danilinho atuava como camisa 10 lá no Tigres, mas também não é esse cara. Por enquanto... E lembrando também que o Campeonato Mexicano de Futebol não é o Campeonato Brasileiro, não é talvez o Campeonato Mineiro. Verdade. É bem abaixo do que representa o futebol brasileiro na temporada, né, Fernando? Agora, eu tenho umas perguntas aqui. A primeira, a Maria, aqui de Belo Horizonte. Obrigado, Maria, pela sua participação. Ela pergunta, Gabriela, quem está melhor, Cruzeiro ou Atlético? Novamente. Como eu respondi, Maria. Acho que as duas equipes, o Atlético começou a temporada melhor, por já estar com o Cuca há mais tempo, já está vindo um trabalho do ano passado ainda. E o Cruzeiro teve aquele tropeço na primeira rodada, mas que acabou servindo para alertar o time, para chamar a atenção. A equipe, a partir daí, então, também evoluiu. Então, acho que vai ser, de repente, esse jogo aí vai dizer quem está melhor. Porque os dois times estão bem... na Copa do Brasil ganharam também, foram adversários fracos, mas venceram, não dá muito para falar. Mas eu acho que não tem o melhor. Hoje os dois, na minha opinião, estão igualdade, como a gente falou. Talvez num aspecto ou outro, um time esteja melhor que o outro. Mas... A impressão que dá é que o Cruzeiro evoluiu, tem seguido as evoluções durante a temporada. O Atlético evoluiu de uma vez, chegou num patamar... consegue passar e meio que se estagnou. O Atlético não faz uma grande partida, já faz alguns jogos, né, Fernando? O Atlético, como a gente falou, parecia que ia engrenar desde o começo, parecia que tinha aquela equipe montada, certinha, mas ainda não convenceu totalmente, ainda não tem aquele fator que pode fazer diferença. Então, acho que esse clássico é até bom ter esse clássico nessa primeira fase, obviamente, porque é bom que tem esse jogo para convencer, para mostrar que pode ganhar de alguém de Série A, que vai ser o primeiro time agora, de Série A que o Atlético enfrenta. Então, para mostrar que realmente evoluiu e realmente pode enfrentar grandes clubes brasileiros. Porque a gente vale ressaltar que, você está falando de clubes da Série A, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético já enfrentaram dois de Série B, né? O Cruzeiro ganhou dos dois, América e Boa. E o Atlético também venceu os dois, né, Gabriela? E vai ser um bom teste também para as duas defesas, né? Se tem algum torcedor preocupado com o sistema defensivo, que ainda não foi muito cobrado, ainda não foi muito exigido, esse jogo, né, os dois times já marcaram muitos gols nesse campeonato. Se eu não me engano, são 24 do Atlético, 22 do Cruzeiro. E vai ser um teste agora para ver se as defesas também estão preparadas, se os dois sistemas defensivos estão preparados para... Essa questão defensiva, desculpa cortar aí, mas é bom que vai testar algumas características ruins que as defesas têm, assim, que o torcedor fala muito. No lado do Atlético falam que a defesa é lenta, eu acho que é lenta, mas não tanto quanto o torcedor exagera, a gente sabe, e vai testar essa lentidão da defesa, principalmente com o Alisson ali, pela esquerda, que vai cair ali do lado do Rafael Marques. Ele vai subir em cima do Rafael Marques ali, né? Vamos ver se o Rafael Marques consegue acompanhar. E do lado celeste é a baixa estatura. É uma defesa baixa. E que vai jogar nos escanteios, faltas cobradas, vai jogar contra Hever
e contra Rafael Marques. Que são os zagueiros altos. Que são muito altos e costumam fazer gol. Muito bem. Costumam fazer gols de cabeça. Então, acho que essas duas características pode até fazer o placar do clássico. E a gente também pode comparar os goleiros, né? Tanto o Fábio quanto o Renan Ribeiro. Exatamente. O torcedor inseguro do Atlético poderá ter o torcedor, uma prova, de repente. Principalmente o torcedor atleticano. Principalmente se o Cruzeiro entrar com os 3 atacantes, né? Como... Provavelmente. A questão, deve na minha opinião, Wagner Mancini, se ele quer testar esse jogo com 3 atacantes, tem que fazer isso agora contra o Atlético. Se ele vai ver se o esquema vai dar certo, não adianta testar contra o Guarani, não adianta testar contra o Boa, não adianta testar contra ninguém. Tem que testar com times do mesmo nível. Exatamente. Se ele quiser um jogo mais precavido, ele vai tirar um atacante e vai colocar um volante. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele vai colocar os 3 atacantes até mesmo para testar. Essa primeira fase, ela é interessante, esse clássico, que ela decide, mas não decide, né? Decide só, obviamente, quem vai ser o líder da primeira fase. Lembrando que ano passado o Atlético foi o líder, né? Uhum. A vitória, ano passado o Atlético venceu esse jogo da primeira fase por 4-3, a torcida era do Cruzeiro, foi um jogo muito bom. E na segunda fase, na final, aliás, o Cruzeiro ele perdeu o primeiro jogo e conseguiu reverter o placar só no segundo, né? Então, esse jogo determina, mas ele não determina. Ele vai determinar quem vai levar vantagem até o final. Tem uma pergunta aqui, falando do Alex Silva, o Fabiano de Lagoa da Prata. Depois do grande reforço na zaga com o Alex Silva, o Cruzeiro ainda tem setores que precisam de grandes reforços, Gabriela? Assim, apesar da evolução do Diego Renan e tudo mais nos últimos jogos, eu ainda acredito que o Cruzeiro precisaria mais de um lateral mais lançador. Eu acho que o Marcos está fazendo bem mais essa função que o Diego Renan. O Marcos aparece mais nos cruzamentos. Eu acho que o Diego Renan ele vai até para o ataque, mas aquela questão de chegar ali pelo lado e fazer o lançamento, eu ainda acho que ele deixa um pouco a desejar. Ele tem uma característica mais peculiar, né? Porque ao invés dele cortar para a ponta, para a lateral mesmo, ele corta pela diagonal, né? Exatamente. Isso dificulta um pouco. Dificulta, porque se o time está marcando ali no meio, como é que vai fazer? Qual que vai ser a saída? O que tem acontecido em alguns jogos do Cruzeiro, acaba sobrecarregando o Marcos ali pela lateral direita. Claro. Então, ele está melhorando, mas talvez seria um ponto fraco dele, na minha opinião. E o que poderia vir futuramente ser um ponto fraco do Cruzeiro. Eu acho que, assim, inicialmente falando, é o primeiro problema que eu vejo. E, Fernando, o que você acha da contratação do Alex Silva? Eu acho que é uma boa contratação se o Alex Silva rendeu o que ele rendeu no São Paulo. E jogar, né? Porque ele teve uma operação séria no joelho. E, pelo menos, primeiro ele tem que passar nos exames médicos para saber se é realmente reforço do Cruzeiro. Eu acho que não vai ter uma grande igual aconteceu com o Charles essa semana, né? Que ele passou nos exames médicos e já machucou. Já machucou. É um problema que o Cruzeiro teve aí durante a semana. Mas eu acho que é uma boa, sim. Até aquele problema que eu falei um tempo atrás aqui, da estatura da defesa. Não sei quem sairia ali, se era o Vitorino ou se é o Léo. Para mim, acho que os dois estão no mesmo nível, estão regulares para baixo, assim, mais regulares. Então, eu acho que é bom que aumente pelo menos a estatura dessa defesa, que é um pouco baixa e pode ter esse problema no restante da temporada. Gabi, então vamos falar um pouco da Superliga Masculina de Vôlei. Tanto o Minas quanto o Sada Cruzeiro conseguiram se classificar para a semifinal, igual havíamos previsto aqui Previsto não, né? A gente previa o Sada, mas a gente achava que o Minas poderia ficar contra a CIMED. Mas o que você vai achar desse clássico? Esse clássico acontece amanhã, lá aqui em Contagem, no ginásio do Riacho. O que você acha desse jogo de amanhã? É um jogo que vai colocar à prova os nervos dos torcedores, né? Porque as duas equipes foram classificações suadas, literalmente. O Minas arrancou no finalzinho a virada lá contra a CIMED, conseguiu vencer lá em Florianópolis com toda aquela torcida fanática que eles têm lá. Mas mostrou, né? O Minas mostrou mais uma vez esse rótulo que ele ganhou de time do 3-2, né? E tem camisa também. Camisa ali quando você acha que o Minas está sendo batido, ele ressurge com uma força que não sabe de onde vem e, obviamente, que o elenco é muito qualificado, mas assim, quando você pensa que o time tá para ser batido, o time mostra um espírito guerreiro e consegue fazer o que tem feito, né? Essas viradas.
E o jogo do Cruzeiro também, o time mostrou muito poder de superação, porque aquele oposto, Renan, do São Bernardo, é um gigante, joga muito, dificultou muito a recepção do Cruzeiro, que eu acho que foi o grande lance do jogo que complicou para o time, né? Mas o Cruzeiro conseguiu ali no final acertar o seu sistema defensivo, a recepção, e aí as coisas ficaram mais fáceis. Mas, mais uma vez, tem que dar crédito para a torcida fanática que compareceu lá no ginásio Riacho, apoiou muito, do começo ao fim, não parou um minuto de gritar pelo time. E eu acho que vai ser, assim, um jogão. Acho que tem tudo para ser um jogão. E... Se você ficou em cima do muro perguntando entre Cruzeiro e Atlético, quem é o favorito da partida, eu não vou te perguntar agora quem que é, não quem precisa, que é o Minas, né? Porque é favorito. outro clássico, né? É outro clássico. E, assim, as duas equipes já estão acostumadas, né, a se encontrarem nos playoffs na temporada 2008-2009. As duas equipes se encontraram nas semifinais. Na ocasião, o Sada saiu na frente, mas perdeu. O Minas acabou virando a série. No ano seguinte, 2009-2010, eles se encontraram nas quartas de final. Aí foi a vez do Sada dar o troco. Então... Né? Agora, a última decisão foi o Campeonato Mineiro, né? O Sada Cruzeiro ganhou contra o Minas, mas dessa vez como o técnico Marcelo Mendes falou, é uma semifinal. Cada jogo é um jogo, não dá para saber. O Sada Cruzeiro tem essa força da torcida, tem a vantagem de jogar os dois jogos, no caso de um terceiro jogo em casa, e tem um excelente elenco, tanto que terminou a primeira fase em primeiro lugar. Exatamente. E, obviamente, que o Minas também tem sua torcida fanática lá na Arena Vivo. O Minas tem a sua torcida fanática que vai, né, que deve comparecer também, com certeza. É um time tradicional e é um time que tem mostrado que qualquer deslize... Ele vai lá e pega, Ele né? vai lá e pega. O que prova disso, cada jogo é um jogo, foi o confronto do Sada e São Bernardo também, que na primeira fase foi tudo tranquilo, 2-3-0. Exatamente. O primeiro jogo, sem grandes foi problemas. 3-0, né? O primeiro jogo da série foi 3-0, dessa série o mais fácil, final. inclusive, mais rápido dos playoffs até o momento, 3-0 rápido. Depois o São Bernardo engrossou e e o São Bernardo era o oitavo, era o primeiro contra o oitavo, né? Praticamente classificou na Bacia das Almas, nas últimas rodadas. E complicou para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro conseguiu mostrar por que tem uma das melhores recepções, uma das melhores defesas do campeonato, que foi, acho que, um dos pontos favoráveis para o time conseguir reverter a situação de desvantagem que tinha no jogo, perdia por 2-1 e virou para 3-2. Gabriela, eu tenho duas perguntas, uma minha e uma do José Luiz Júnior, lá de Campo Belo. Ele faz o seguinte: em anos anteriores, o Cruzeiro levou a melhor frente ao Minas. Este ano, o Minas venceu as duas partidas na fase de classificação. Aí ele pergunta, obviamente, quem que é o favorito, que você já não quis responder, né? Mas aí o Tomás, daqui de Belo Horizonte, ele também faz a seguinte pergunta: o time do Sada jogando em casa mostra que é um time muito forte. Seria a torcida? Peraí, a pergunta do segundo. A pergunta do Tomás com relação à torcida. Se a torcida faz toda a diferença nessa decisão. Tá, vamos por partes, então. A primeira pergunta foi a respeito da campanha na primeira fase. Que o Minas ganhou as duas vezes. É aquela história... Qual o nome do internauta? José. Os dois jogos foram 3-2. Nos dois jogos, o Sada saiu na frente, 2-0, e o Minas virou. Mais uma prova do equilíbrio desse confronto, porque um time saiu na frente, praticamente esteve perto de fazer a vitória, e o Minas virou. E em outros jogos decisivos, apesar dessa primeira fase ter sido favorável ao Minas, em outros jogos decisivos, nos últimos, o Sada se mostrou melhor. É como todos os jogadores fizeram questão de falar. Quando a gente jogou contra o São Bernardo, foram 3-0 na primeira fase. E chegou nas quartas de final, eles engrossaram para cima do Sada Cruzeiro, dificultaram o jogo. Então, tem um próximo... Agora é uma semifinal, muda a história. É um jogo que vale a vaga na final. Então, acho que os dois times vão entrar ali em alerta e vão fazer um grande jogo. Porque eu, assim, mesmo com esses 3-2, eu acho que ainda não é um resultado comum de um clássico, principalmente um clássico como
Minas e Cruzeiro, né, que tem se mostrado nos últimos anos um dos mais disputados. Agora, Gabriela, a E minha com pergunta... relação à torcida... o que você acha da torcida? Obviamente que qualquer time que tem uma torcida, como o Sada Cruzeiro tem uma torcida que empurra o time ao longo de todo o jogo, faz a diferença. É a maior do futebol, né? É a maior do Brasil, porque são 6, 7 milhões de torcedores empurrando um time de vôlei, né? É muita coisa. É muita coisa. O próprio Wallace falou que não teria como, que com a ajuda dessa torcida é quase meio caminho andado para se conseguir uma vitória. Por quê? Porque quando o time, às vezes, tem aquele momento de queda, de baixo dentro da partida, a torcida acende, inflama o time. Só quem vai ao ginásio ver o jogo sabe o que eu estou falando. A torcida ali no ginásio do Riacho é um caldeirão. Então, por melhor que o ano passado o Vôlei Futuro, o confronto Sada Cruzeiro Vôlei Futuro, mostrou isso também. Por melhor que seja o time que seja do outro lado, a torcida ajuda muito, sim, o Sada Cruzeiro, mas que também jogou muito bem fora de casa, né? Senão não teria terminado a fase de classificação com uma melhor equipe. O Wallace mesmo, eu acho que tem muito esse fator mental mesmo, porque ele, quando ele está embaixo, assim, ele precisa daquele estímulo a mais que eu acho que a torcida dá nos momentos certos, assim. Eu acho que com a torcida ele cresce e provavelmente ele é o principal jogador do Sada, então eu acho que esse fator torcida faz muita diferença mesmo. E falando do outro confronto, Gabriela, entre o RJX e o Vôlei Futuro, que está do outro lado, da outra semifinal, você aposta em algum time? Pelas estatísticas e pelo que mostrou na primeira fase, eu aposto no Vôlei Futuro. Mas aquela história, o RJX, quem apostava no RJX no duelo com o atual campeão? O RJX tinha uma grande equipe, mas é uma equipe nova, que começou a entrosar agora. Tem grandes jogadores de seleção brasileira, como o Dante, como o Lucão, se eu não me engano. Só que aquela questão do entrosamento é fundamental no voleibol. E esse entrosamento eles parecem ter encontrado agora nessa reta final. Sem contar também que são jogadores experientes, né? Óbvio que isso faz uma grande diferença, principalmente eu acho que vai ser um jogo muito né? disputado, mas eu ainda acho que o Vôlei Futuro tem mais conjunto do que o RJX hoje. Eu acredito. Mas ano passado o Vôlei Futuro também surpreendeu a CIMED, se eu não me engano, era o 7º contra o 2º, também estava vindo um time que era um time recém-formado e também surpreendeu, então... Eu lembro que antes da última rodada... Mas eu aposto no time de Araçatuba. Eu lembro que antes da última rodada da segunda fase, a gente fez uma matéria com o Serginho, o líbero do Sada, e ele falou que tinha esse perigo de enfrentar, era quase certo que ia enfrentar o São Bernardo, mas ainda tinha o perigo de enfrentar o RJX do Sada, né, na ocasião. Acabou enfrentando o São Bernardo mesmo. Mas o Serginho até falou que preferia o São Bernardo por causa dessa experiência que a Gabi falou. Experiência e o crescimento que eles estão tendo nessa fase final. Então tem esse fator diferencial mesmo. Porque, para quem não sabe, essa primeira temporada do RJX na Superliga. Mesmo tendo esses jogadores de seleção, grandes jogadores, foi o time que mais investiu nessa temporada, um dos times que mais investiu. Só que a gente sabe que um time não é feito sem treinamento, sem um conhecer o outro. Ainda. Então, o RJX acabou ganhando esse entrosamento ao longo do campeonato e surpreendeu o SESI nessa fase final. Tanto que a gente fala então, tem que ficar atento, né? De entrosamento, essa parte tática, essa parte técnica. O Sada Cruzeiro, no papel, você olha o Wallace, você olha o Felipe, você olha o William, são jogadores de ponta, mas eles ainda não têm o renome, por exemplo, que tem um Giba, que tem um Ricardinho, que tem um Lucão. Então, são jogadores regulares em diversos fundamentos. Porque, por exemplo, você pega um Lucão. O Lucão tem um excelente aproveitamento no ataque, no saque também, mas às vezes na defesa não tem o mesmo desempenho, né? Normalmente os centrais é uma posição... a defesa não costuma ser o forte, né? Mas o Sada Cruzeiro é uma equipe os jogadores são muito parecidos, assim, não existe um que é muito melhor do que o outro em determinado fundamento. Obviamente que o Wallace tem um grande destaque no ataque, mas o Felipe também é um grande atacante, um grande passador também.
E sem contar, obviamente, que o técnico Marcelo Mendes Acho que é um tem time esse time na homogêneo. mão, né? É um Ele tem time- esse time na mão, né? O Sada Cruzeiro é um time bem homogêneo, assim, os jogadores eles se completam muito bem. E tem uma pergunta aqui do Davidson. Ele fala dos levantadores, Fernando. Você acha que os levantadores de Cruzeiro e Minas podem fazer a diferença nesses jogos? Lembrando que o levantador do Minas é o veterano Marcelinho e no Sada Cruzeiro é o William, que fez grandes temporadas lá na Argentina. Eu acho que, igual você falou, na Argentina ele era até um pouco reverenciado, assim, não sei se eu posso, Mago, né? não sei se eu O posso mago. falar isso. Ele Ganhou 4 reverenciado, títulos lá, né? Parece que Não, a torcida gosta muito dele lá. Ele veio para o Sada, está fazendo uma boa temporada, está mostrando regularidade, igual a Gabi falou. E o Marcelinho é de seleção, então eu acho que sim, eles podem fazer diferença tranquilamente. São Você, Gabi? dois grandes levantadores, O Marcelinho está um pouco mais velho, mas grandes jogadores que se jogassem na seleção hoje não teriam problema nenhum, não seriam menos os que estão lá hoje, né? Como o Bruninho, o Marlon, para mim, até nessa temporada até estão se mostrando melhores que esses levantadores, tanto o Marcelinho quanto o William. E com relação à atuação do William na Argentina, eles falam até que o William ajudou a mudar um pouco o voleibol argentino, porque essa característica do vôlei brasileiro, né, ele como levantador, principal armador das jogadas, né, então ele deu Ele que dá a dinâmica do jogo. Ele deu uma nova dinâmica ao voleibol argentino, ele ajudou muito, é o que dizem. Lembrando que do outro lado, entre RJX e Vôlei Futuro, a gente só tem de um lado o Ricardinho, que é um dos maiores levantadores de todos os tempos, campeão olímpico em 2004 com a seleção brasileira. Provavelmente não está na seleção por causa não está na seleção por problemas com o Bernardinho. E o Marlon, né? Marlon que foi criado aqui no Minas, um grande jogador de vôlei. Então vai ser um duelo muito complicado, né, Gabi? Lá do outro lado também. Vai ser, com certeza, um grande duelo. São duas grandes equipes, tanto o Vôlei Futuro como o RJX, são equipes boas. Como eu falei, eu acho que um dos pontos fortes do Vôlei Futuro é o Lorena, que na temporada 2009-2010, pelo Montes Claros, foi o maior pontuador de uma única edição da Superliga. E nessa Superliga ele não tem feito diferente, também lidera, se eu não me engano, né? Até a última rodada liderava as estatísticas, sendo que ele foi eleito o melhor jogador das quartas de final da Superliga, né? Então assim, ele pode ser um grande diferencial aí nessa partida. Se ele estiver bem, se ele entrar bem, ele pode ser um peso a favor ali do Vôlei Futuro. Ao mesmo tempo que pelo lado do RJX, se o saque do Lucão entrar bem e o Dante, né, fazer o que ele faz, como ele faz na seleção brasileira normalmente, então é um jogo que pode complicar, né? E as duas equipes ganharam os seus confrontos por 2-0, né? Mostrando que tiveram tempo para descansar. Uma semana a mais que Sada e Minas, né? Então... a vantagem que eu acho dos mineiros em relação ao outro lado está mais na força da torcida. Eu não acho que a torcida do Rio de Janeiro é uma torcida inflamada, igual é a do Cruzeiro e a do Minas, tampouco a do time de Araçatuba, apesar de... A do Vôlei Futuro é bem grande, talvez não seja tão inflamada quanto a dos times mineiros, mas é uma torcida engajada. Também. Teve aquele problema do Maicon sobre o fato dele ser homossexual lá, ele colocou aquilo com a torcida foi colorida para o estádio naquele confronto contra o Sada Cruzeiro, mas é isso. Eles também vestiram a camisa, né? O caso do Wallace. O Wallace também já jogou lá, basicamente ele despontou no cenário nacional na temporada que ele passou pelo Vôlei Futuro e veio para cá. Cresceu muito lá, aí o Sada do Cruzeiro trouxe para cá, mas é a terceira temporada seguida que um time mineiro, um clube mineiro, vai disputar a final, né, Gabriela? Lembrando que na temporada 2009-2010 o Montes Claros esteve na final, em 2010, 2011 foi a vez do Sada Cruzeiro, né? Aliás, não, minto, o Minas ainda foi jogar contra a CIMED. Agora você me pegou, mas seria a quarta já vez tem, seguida. Nessa década, a participação dos mineiros nas finais é muito grande. Prova disso que CIMED e Minas decidiram em 2008, 2009. 4 ou 5 temporadas. Nessa última década que teve. Até algumas seguidas também. Montes Claros definiu com CIMED, Sada definiu com SESI. Então, vamos ver o voleibol mineiro, assim como o voleibol gaúcho também, o voleibol paulista, são
são clubes de muita tradição no esporte, clubes que estão sempre investindo, e eu acho que isso é resultado desse investimento mesmo. Os estados, Minas Gerais, esse ano teve a maior participação na história da Superliga masculina, com 4 clubes. Teve a UFJF e o BMG Montes Claros, que foram as outras 2 equipes. Isso só tem mostrado que, além de ter crescido esse investimento tem dado certo. Então... Lembrando que nas 3 últimas vezes que o estado de Minas foi para a final, não aconteceu nada, né? Foram 3 pancadas que os clubes daqui levaram, né, Gabriela? Perdeu para a CIMED, o Minas perdeu para a CIMED. O Montes Claros também havia perdido para a CIMED. E ano passado o Santa Cruzeiro perdeu eu para acho que às vezes SESI, é um pouco né? injusto, porque é a questão da partida única, né? Você tem uma única partida e às vezes o time não está no seu melhor dia ou não está... Então, às vezes o time foi ali melhor ou até merecia, mas acaba que é um único jogo, não tem espaço para erro. É ganhar ou ganhar. Não tem aquela... eu perdi a primeira, mas ainda tem como a gente corrigir e ir para a segunda. É decisivo. E esse ano a final é em São Paulo, do masculino. Em São Bernardo, se não mudarem até lá. Se não mudarem, daí deve ser em São que inicialmente seria no ginásio Ibirapuera. Mas, então, já vai ser, se tiver um time paulista, eles já, no caso do Vôlei Futuro, eles já vão ter a torcida ali mais perto, e o mineiro que passar vai ter que saber lidar com isso ou pedir muito o apoio dessa torcida para também encher. Lembrando que ano passado... a decisão foi no Mineirinho e tinham 16 mil cruzeirenses fanáticos lá, e mesmo assim o SESI não tomou conhecimento e ganhou, né? Mas é fato que quando você tem a torcida ajuda, né? Lógico. Claro, sem dúvida. Então eu gostaria de agradecer aqui a presença da Gabriela Pedroso. Muito obrigado, Gabi, pela sua participação aqui novamente. Obrigada, Leandro. Eu não vou falar que eu desejo um time mineiro na final, porque com certeza vai ser um mineiro na final. Espero que a gente tenha 2 ou 3 grandes jogos, aí vai depender das 2 equipes, porque quem acaba ganhando é o torcedor, né, com esse show de voleibol. O jogo acontece amanhã aqui na Arena do Riacho, que horas? 21 horas. 21 horas. O ingresso já está à venda desde hoje de manhã. Não tem muito tempo. Quem quiser, corra. Corra, porque os ingressos vão esgotar o último rapidinho. jogo das quartas de final... acabou na primeira manhã de venda de ingressos. Então, se você quer ir assistir esse jogo, vá rápido. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Fernando Almeida. Obrigado, Fernando, por mais uma vez participar aqui conosco. Obrigado. Vamos ver se a gente volta mais aí. E quero ver agora o clássico do fim de semana entre Atlético e Cruzeiro. A expectativa é alta. Vamos ver se algum desponta aí. E alguém me convence mesmo de que está bem para jogar o Brasileiro e Copa do Brasil. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Lembrando que sexta-feira tem o Passe Super FC, que é um programa que a gente está colocando aqui na TV O Tempo também. E é isso. Bons clássicos, juízo na hora de torcer e até lá.